A nossa conversa de hoje poderia ser com aquilo que a gente chamaria, talvez, de um dos homens mais ricos do mundo pelo critério de mensuração de riqueza. Eu vou conversar com um homem que está buscando o recorde de ser o maior turista do mundo. O homem que mais viajou pelo planeta Terra, pelo menos nos últimos 40 anos. Ele está aqui conosco e vamos conversar com ele agora. Trata-se de Armando Costa Rocha. Armando, já vimos, né? Você já deu algumas declarações, para algumas entrevistas para a imprensa local, a gente já tem algum tipo de informação sobre a sua... Mas explica para nós isso aí. Quantos anos viajando, quantos países visitados? Bem, eu comecei em 69, logo, no princípio, para saber como era, se tinha campismo na Europa, porque eu sempre pensei em ficar em campismo, quer dizer, levar um motorhome e ir para campismo. Aí eu vi que não era como aqui no Brasil, que era difícil o campismo aqui, praticamente na época que eu comecei, nem tinha quase campismo. E lá, no entanto, eu vi que sempre que eu me preocupava no verão, que naturalmente cheio, mas não, sempre tinha lugar. Então eu me animei e vim para o Brasil. Em 1970, já fui para lá e comprei meu motorhome e comecei a andar toda a Europa, sem lugar, sem data, inclusive, e foi até 73. 73, então, voltei ao Brasil e fiquei uns meses aqui no Brasil. 74 já voltei para a Europa e só voltei novamente para o Brasil em 80. Quer dizer, todos esses anos seguidos, só viajando, só mudando de país. E por um acaso, quando comecei essas viagens, aconteceu que eu tive uma sorte, foi sorte, porque eu nunca não passava mais que um mês ou 2 meses num país. Então eu era obrigado a fazer, mas eu fazia sem saber que era obrigado a fazer. Então não tinha problema com as autoridades, porque eu passava em Portugal, passei logo no princípio, passei uma semana em Portugal. Depois fui para a Espanha, passei 15 dias, 20 dias. Depois fui para a França, passei mais um mês. Depois fui para a Inglaterra, quer dizer, e nada sem data predeterminada. Eu vou ficar aqui tantos dias. Não, eu vou ficar até achar que no momento, entende? Estou satisfeito, vou para outro lugar, mas sempre sabendo que eu ia retornar. Porque aí é que está. Minhas viagens, você pode ver, elas são voltas na Europa umas 50, 100 vezes. Não é brincadeira. Quando você lê o livro, você vai ver que sempre corre aqui, vai cair aqui, agora aqui. Inclusive, no meu livro eu escrevo o seguinte: bem, eu agora segui de Atenas para não sei o quê, por essas estradas que eu estou cansado de seguir. Porque o que eu fazia principal, você sabe, como brasileiro, eu pegava, está frio, eu vou para o sul. Aí ia para a Grécia, ia para a Turquia, ia para Marrocos. Esse lugar está mais quentinho. Está quente, eu vou para a Finlândia, eu vou para a Suécia, eu vou para a Noruega. Então, Dinamarca. Quer dizer, esse era o negócio. Então, e negócio era vai e volta, vai e volta. Armando, você está com quantos anos? 82. 82 anos. 82. Você é natural de onde? Eu sou natural de Vitória. Da Ilha de Vitória mesmo? É, da Ilha de Vitória. E qual é a sua profissão? Eu, funcionário aposentado do Ministério do Trabalho. Agora, veja bem, a gente sabe que para desfrutar dos prazeres da vida, ou seja, daquelas coisas que a gente identifica como o lado bom da vida, a gente precisa de ter tempo, dinheiro e saúde. Infelizmente, quando a gente tem tempo, não tem dinheiro, não tem saúde. Quando tem saúde, tem tempo, não tem tempo nem dinheiro. Nunca casa. Você casou os três. Você teve tempo, dinheiro e saúde para fazer tudo. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, graças hein? A Deus Você é dos mesmo. poucos que eu conheço. Exatamente. Mas é graças a Deus mesmo. Porque tem muita gente que é rica de dinheiro e pobre de tempo. Porque muita pessoa falou, como é que começou a viajar? Inclusive, vou dizer a você, eu fui corretor oficial do Banco Central do Brasil. Peguei quase $1 milhão na minha mão quando comecei a viajar. Por quê? Porque eu conhecia profundamente política internacional, eu sou cientista político, entende? Eu conheço profundamente política internacional e economia. Então, juntei os dois. Agora mesmo, por um acaso, eu vou falar aqui na frente de vocês todos, eu estou agora recebendo, investi 20 mil, está entendendo? E estou recebendo sempre o lucro dessa alta da Bolsa. Porque eu sabia que a Bolsa ia entrar em alta.
Bem, eu não vou entrar em economia agora, né? Tá, Então, não, sim. então vamos parar, Mas não sei, você sempre teve grana para financiar suas viagens. Exatamente. E tempo, porque você não tinha que ficar preso a um emprego, a um trabalho. Exatamente. Eu tive esse tempo, agora vou dizer, esse tempo eu agradeço aos militares, ao golpe militar de 64, porque... Te caçaram? Te caçaram? Não, mais ou menos, porque eu falava demais para os meus colegas do Ministério contra a ditadura. Então, eles resolveram, por indisponibilidade, ele falou, não, Armando, você vai para casa, esquece, vai receber teu ordenado nos bancos, em casa e acabou. Não volta. E foi o que eu fiz. Então, eles me deram de presente esse meu sonho de viajar e fazer o turismo. Mas você sempre flertou com o socialismo, com o comunismo, não? Não flertei. Não? Não. Eu não precisei nada. A base minha é o seguinte, eu propus, inclusive, eu tenho documentos, eu te provo, que eu propus o Partido Comunista Cristão. O que parece uma contradição, né? E que não é contradição, porque diz que o Marx diz o seguinte, ao homem de acordo com suas necessidades. E Cristo falava o seguinte, amar o próximo como a si mesmo, que não há nenhuma diferença. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Em 9 minutos, a gente está conversando com Armando Costa Rocha, aventureiro, a melhor definição para o nosso entrevistado. A gente volta em seguida. Voltamos com 9 minutos, que traz Armando Costa Rocha, aventureiro que está reivindicando o título de maior, o recorde do Guinness Book de maior turista do mundo. Vamos falar dos países. Quantos países? Você não vai lembrar todos, porque não vai dar para lembrar. Quantos países são todos? 70. 70 países, todos os continentes, exceto a Austrália. Europa toda, a África uma parte e a Ásia também. Ásia. Inclusive, uma das vezes eu peguei um fusquinha que falava, mano, não vai de motorhome para a Índia. Porque as estradas são horríveis. Então eu peguei um fusquinha, saí de Lisboa até Nova Delhi. De carro? Você cruzou de carro a Europa toda, entrou lá? Entrei e fui até lá. Porque Índia a gente está falando de Extremo Oriente, né? Não é nem Oriente Médio. Índia. Fui direto para a Índia. E você fala quantas línguas, Armando? Português, francês, espanhol, italiano, inglês, um pouco... Aprendeu nas viagens ou já... Na viagem. Um pouco de grego, um pouco de polonês e um pouco de finlandês. Que eu tive uma noiva na Finlândia. Você deve ter tido muitas noivas, né? E acertou. Muitas noivas, claro. Agora me diga... os lugares, você consegue ter, assim, com tanta coisa, com essa enxurrada de imagens na retina, você consegue, assim, pensar os lugares mais bonitos que você conheceu, lembrar, identificar, ter uma hierarquia, um senso de ordenamento? Não, bonito. Bem, já falei. Praga, para mim, é a cidade mais linda da Europa, inclusive não é só a minha opinião, todo europeu... Praga, quando a pessoa não vai a Praga, chama Praga. Depois que ela vai, chama Praha. Eu adorava, eu ficava lá. Lindo aquele castelo. E o principal em Praga, nessa época, para mim, sabe o que era? Pilsner. Sim. A cerveja melhor que existe no mundo, a Pilsner. Você conheceu Bruxelas? Mais de 5 mil cidades. Era muito, porque eu ia, parava aqui. Mas assim, direto, viajando direto, você emendou, qual período que você emendou assim, viajando direto, antes de voltar para o Brasil? Entre uma vinda normalmente saía, exemplo, Portugal, Espanha, França, andava. Em quanto tempo isso, assim, 1 ano, 2 anos? Não, uma semana, 2 semanas. É? Não precisa nada. A minha esposa, que eu casei na Polônia, tá entendendo? Debaixo de lei marcial, decretaram a lei marcial quando eu casei. Inclusive, depois tive que cair fora e deixar a mulher lá, porque o estrangeiro não podia continuar. Então, conclusão, o que fazia? Só para você ter uma ideia. Eu saía da Alemanha, entende? Passava 2, 3, 4 países e chegava até a Grécia. Agora você vê. Esperava algum tempo, não aguentava mais, voltava para a Áustria e tal, ia até Checoslováquia, que era perto da Polônia, para ver para os embaixadores, qualquer coisa que eu quisesse fazer para entrar em contato com minha esposa. Não conseguia, 20 graus, 25 graus para diverso, saía da Checoslováquia e voltava para Atenas. Para você ter uma ideia, isso aqui vai e volta. Não, eu sei, mas eu digo assim, entre uma saída para o exterior e a volta ao Brasil, você levava... Não, primeiro foram meses, conforme eu falei, depois foram de 1970 a 1973,
Direto. Direto. Depois voltei 74 a 80. 6 anos direto também. Direto também. Então não era, quer dizer, e só correndo. Agora tem um lance interessante, é o seguinte, você mencionou Praga, né? Que é como a cidade mais bonita que você conheceu. Menino Jesus de Praga, inclusive a igreja. Exato. Agora você viveu situações de perigo, situações em que você se viu à volta? Eu fui preso na Síria acusado de ser espião da CIA. Fui preso em Portugal acusado de ser espião da KGB. E depois, inclusive isso é para notar, que quando eu estava em Lisboa, acusado de ser espião da KGB, que me prenderam arbitrariamente a 1h da madrugada, e que foi o ministro do exterior representante falar comigo, falou assim, não tenta fazer revolução aqui, eu sei que o senhor é revolucionário, o governo brasileiro já nos chamou a atenção sobre o senhor, só para ter uma ideia. Já estava marcado. Já estava marcado. Uhum. Inclusive tinha uma rua que eu me lembro muito, que o embaixador morria em cima, em Lisboa, embaixo tinha um lugar, uma casa que era só para tortura de militares do Brasil que torturavam as pessoas que fugiam, que saíam daqui. Agora não, situações situações de risco de rua, assalto, agressões, hostilizações. Não. Não, né? Nunca passou por nenhuma situação dessa? Não havia antipatia com minha pessoa. Não, com o brasileiro, né? O brasileiro somos amados, né? Não, inclusive eu cansava de falar, eu sou brasileiro. Inclusive eu falei aqui. O amor que eu dedicava às pessoas se dedicavam a mim. Inclusive minha esposa fica abismada porque ela fala assim, mas Armando, os alemães te adoram, qualquer lugar. Inclusive um pai e mamãe artificial na Alemanha, que eu fui pegar água para meu motorhome, vem aqui almoçar, vem aqui jantar, meus filhinhos. E acabou no fim, eram os filhos, eles não queriam me largar. Eu tinha que sair à frente. Agora, mas Armando, o Brasil é impressionante, exceto em alguns países, talvez na França, em alguns países que fazem alguma restrição, o Brasil como o Brasil é amado, né? Você percebeu isso? Não, como é que se gosta do Brasil? Não, inclusive eu confesso, fui um maior propagandista. Eu posso, inclusive, para os brasileiros, conversar, como a mesma família, eu posso falar dos nossos defeitos, mas lá fora ninguém podia falar, não. Aí eu ficava aborrecido, mas eles gostavam mesmo. Você tem projetos aos 82 anos, de continuar viajando? Exatamente. Acho que tem energia aí para uns 10 anos ainda? Não, isso é no mínimo, porque com a ajuda de Deus, talvez até uns 20 ou 30. Nesse caso, você quer revisitar lugares ou conhecer lugares que você não conhece ainda? Eu achava até que era interessante, eu tinha até um projeto de fazer o seguinte, rever os mesmos caminhos seguidos depois de 40 anos. E falar sobre esses caminhos, sobre o progresso que houve, isso é coisa interessantíssima. Não é? Sem dúvida. Bem, o nosso tempo está esgotado, mas como você percebe, as longas andanças do Armando pelo mundo nos inspira a continuar essa conversa com ele, para o que eu convido você, meu querido telespectador, estar conosco amanhã na continuação dessa conversa aqui no programa 9 Minutos. Então, até já. Sou passageiro.